As primeiras horas de 7 de outubro de 2023 marcaram uma virada significativa no longo conflito entre Israel e Gaza. O Hamas, grupo militante que controla a faixa de Gaza há anos, lançou uma ofensiva surpresa altamente coordenada contra Israel. Este ataque, apelidado de Operação Inundação de Al-Aqsa, envolveu um ataque em várias frentes que pegou muitos de surpresa. Combatentes do Hamas se infiltraram em território israelense, disparando uma barragem de foguetes e se envolvendo em intensos combates terrestres com as forças israelenses. Esta ofensiva repentina e agressiva acabou com um período de relativa calma que prevalecia na região. Pegou Israel completamente desprevenido, levando a baixas significativas, destruição generalizada e a captura de muitos prisioneiros. A resposta israelense foi rápida, decisiva e contundente, com o objetivo de conter o ataque inesperado. Israel lançou uma série de ataques aéreos contra Gaza, visando infraestruturas e membros importantes do Hamas, em um esforço para prejudicar suas capacidades. Os eventos de 7 de outubro causaram ondas de choque não apenas na região, mas também em todo o mundo, chamando a atenção generalizada. Eles marcaram uma escalada significativa no conflito, aumentando os temores de uma guerra mais ampla e devastadora. A comunidade internacional reagiu com alarme, instando ambos os lados a exercerem moderação e pedindo um cessar-fogo imediato para evitar mais derramamento de sangue. A ofensiva e a resposta subsequente de Israel mergulharam a região em um novo e perigoso ciclo de violência. Isso ilustrou a animosidade profunda e a profunda desconfiança que existe entre os dois lados, tornando a paz ainda mais evasiva. Também destacou a natureza volátil e imprevisível do conflito, capaz de incendiar com pouco ou nenhum aviso, deixando os civis em constante medo. Para entender o conflito atual, é preciso mergulhar em suas raízes históricas. O final do século XIX viu a ascensão do sionismo, um movimento nacionalista judaico. O sionismo defendia a criação de um Estado judaico na Palestina. Esta terra tinha profundo significado religioso e histórico para os judeus. O movimento sionista ganhou força no início do século XX, alimentado em parte pelo crescente antissemitismo na Europa. Judeus, enfrentando perseguição e discriminação, buscaram refúgio e autodeterminação em sua antiga pátria. A imigração judaica para a Palestina aumentou, levando a tensões com a população árabe que já residia lá. Os britânicos, que controlavam a Palestina após a Primeira Guerra Mundial, enfrentaram o desafio de equilibrar as aspirações de judeus e árabes. Suas tentativas de encontrar uma solução não tiveram sucesso, inflamando ainda mais a situação. O palco estava montado para um conflito que aumentaria dramaticamente nas décadas seguintes. 1948 marcou um ano crucial na história do conflito, alterando para sempre a paisagem do Oriente Médio. Após os horrores indizíveis do Holocausto, o apoio internacional à criação de um Estado judaico cresceu significativamente, impulsionado por um senso coletivo de responsabilidade e pela necessidade urgente de um porto seguro para sobreviventes judeus. Em 1947, as Nações Unidas votaram pela partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, uma decisão que foi recebida com reações mistas e emoções intensas de ambos os lados. A liderança judaica aceitou o plano de partilha e, em 14 de maio de 1948, declarou a fundação do Estado de Israel, com David Ben-Gurion como seu primeiro-ministro. No entanto, a liderança árabe rejeitou totalmente o plano, considerando-o uma grave injustiça e uma violação dos direitos da população árabe na Palestina. A guerra eclodiu quase imediatamente, colocando o recém-declarado Estado de Israel contra os estados árabes vizinhos em um conflito feroz e sangrento. A Guerra de 1948 resultou em uma vitória decisiva para Israel.
que conseguiu expandir seu território significativamente além das linhas de partilha originais da ONU, alterando o mapa da região. Esta vitória, no entanto, teve um custo alto para o povo palestino, que se viu diante de um futuro terrível e incerto. Mais de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas, tornando-se refugiados em países vizinhos, um deslocamento que teve repercussões duradouras. Este evento, conhecido como Nakba, ou catástrofe em árabe, permanece uma questão profundamente traumática e controversa até hoje, simbolizando a profunda perda e a luta duradoura do povo palestino. As tensões entre Israel e seus vizinhos árabes permaneceram altas nas décadas seguintes a 1948. Em 1967, essas tensões culminaram na Guerra dos Seis Dias. Desencadeada por uma série de confrontos de fronteira, a guerra viu Israel enfrentar Egito, Síria e Jordânia. A Guerra dos Seis Dias terminou em outra vitória decisiva para Israel. Israel capturou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, a faixa de Gaza, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Esta vitória teve consequências profundas para a região. Os ganhos territoriais de Israel alteraram drasticamente a paisagem geopolítica. A guerra também levou ao deslocamento de centenas de milhares de palestinos. A ocupação israelense da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e da faixa de Gaza criou uma nova realidade. Tornou-se uma questão central no conflito, com os palestinos exigindo o fim da ocupação e o estabelecimento de seu próprio Estado independente. Na década de 1980, um novo ator surgiu na cena política palestina, o Hamas. Fundado durante a primeira intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense, o Hamas começou como um movimento social. Ele fornecia educação, saúde e outros serviços aos palestinos na faixa de Gaza. No entanto, o Hamas também abrigava uma ala militante. Ele rejeitou qualquer compromisso com Israel, defendendo sua destruição e o estabelecimento de um Estado Islâmico em toda a Palestina histórica. O Hamas ganhou popularidade entre alguns palestinos devido à sua oposição firme a Israel e seus programas de bem-estar social. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas. Esta vitória alarmou Israel e a comunidade internacional. O controle do Hamas sobre Gaza e seu compromisso com a luta armada contra Israel complicaram ainda mais o conflito. Isso consolidou a posição do grupo como um jogador importante na luta em andamento. A faixa de Gaza, densamente povoada e empobrecida, tornou-se um ponto focal da crise humanitária. Repetidas rodadas de combates entre Israel e Hamas devastaram o território. Ataques aéreos e incursões terrestres destruíram casas, escolas, hospitais e infraestrutura crítica. O bloqueio israelense, imposto em 2007, após o Hamas assumir o controle de Gaza, exacerbou a crise humanitária. O bloqueio restringe o fluxo de mercadorias e pessoas para dentro e para fora de Gaza, impactando severamente a economia e as condições de vida. O povo de Gaza enfrenta a escassez terrível de suprimentos essenciais, incluindo alimentos, água potável, medicamentos e eletricidade. O sistema de saúde, já frágil, luta para lidar com o número avassalador de vítimas e problemas crônicos de saúde. A situação humanitária em Gaza continua terrível, exigindo atenção e ação internacional urgentes. A comunidade internacional tem pedido consistentemente uma resolução pacífica para o conflito. Organizações como as Nações Unidas emitiram inúmeras resoluções condenando a violência e instando ambos os lados a voltarem à mesa de negociações. Os esforços internacionais têm se concentrado em garantir cessar-fogos, entregar ajuda humanitária e reiniciar as negociações de paz. No entanto, esses esforços geralmente tiveram sucesso limitado. A profunda desconfiança entre os dois lados e a complexidade das questões em jogo
impediram o progresso. A recente escalada da violência gerou renovada preocupação internacional e atividade diplomática. Líderes mundiais condenaram a violência e pediram moderação. Eles pediram um cessar-fogo imediato e um retorno ao diálogo. No entanto, alcançar uma paz duradoura continua sendo um desafio assustador. O caminho para uma resolução pacífica do conflito entre Israel e Gaza é repleto de obstáculos numerosos e complexos. Décadas de violência, desconfiança profundamente arraigada e uma série de negociações fracassadas criaram uma situação aparentemente intratável que persiste há gerações. Um grande obstáculo é a profunda falta de confiança entre os dois lados, que foi exacerbada por anos de conflito e promessas quebradas. Anos de promessas quebradas, acordos fracassados e violência recorrente corroeram qualquer aparência de confiança, tornando difícil imaginar um futuro em que ambos os lados possam se unir de boa fé. Sem confiança, negociações significativas e acordos duradouros são quase impossíveis, pois cada lado permanece cético quanto às intenções e compromissos do outro. Outro obstáculo significativo é a questão controversa dos assentamentos. A expansão contínua dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerada ilegal pelo direito internacional, é um grande ponto de discórdia nas negociações e uma fonte de tensão contínua. Os palestinos consideram os assentamentos uma tentativa de solidificar o controle israelense sobre a terra que reivindicam para seu futuro Estado, complicando ainda mais o processo de paz. O status de Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus e muçulmanos, é outra questão altamente sensível e complexa, que há muito é um ponto crítico no conflito. Ambos os lados reivindicam Jerusalém como sua capital, tornando qualquer compromisso extremamente difícil e emocionalmente carregado. A questão do status de Jerusalém tem sido uma grande pedra no sapato nas negociações de paz anteriores, com nenhum dos lados disposto a ceder suas reivindicações à cidade. Por fim, a questão dos refugiados continua sendo um importante ponto de discórdia, com profundo significado histórico e emocional para os palestinos. Os palestinos exigem o direito de retorno dos refugiados deslocados em 1948 e seus descendentes, uma exigência que Israel se opõe firmemente. Israel, no entanto, rejeita essa demanda, argumentando que ela sobrecarregaria demograficamente o Estado judaico e alteraria fundamentalmente seu caráter. Superar esses obstáculos requer uma mudança fundamental na dinâmica do conflito, com ambos os lados dispostos a se engajar em um diálogo genuíno e compromisso. Exige liderança de ambos os lados dispostos a fazer concessões difíceis e correr riscos pela paz, demonstrando um compromisso com um futuro compartilhado. Também requer pressão internacional sustentada e engajamento para criar um ambiente propício a negociações significativas, garantindo que ambos os lados permaneçam responsáveis. Até que essas condições sejam atendidas, é provável que o ciclo de violência e sofrimento continue, perpetuando as dificuldades enfrentadas por israelenses e palestinos.